Agora, quando a gente pensa em obesidade e sobrepeso, quais seriam os impactos para a qualidade de vida? Perfeito. Inúmeros impactos, inúmeros, tá? A gente pode dividir basicamente em três esferas: saúde, vida social e saúde física, vida social e saúde mental, né? Na saúde física, sobrepeso e obesidade aumenta risco de doenças crônicas. Então, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, aumenta risco de câncer, né? Várias causas de câncer aumentam por conta aí do sobrepeso, por conta da obesidade. Isso porque na fisiopatologia da doença, ou seja, como que a doença se comporta quimicamente no corpo, a gente aumenta uma questão que nós chamamos de processo inflamatório crônico. Aumenta a inflamação. Se aumenta a inflamação, uma série de doenças, elas têm uma possibilidade maior de surgir ao longo dos anos se a pessoa se perpetuar aquele sobrepeso, se a pessoa perpetuar aquela obesidade. No ponto de vista de saúde social, nós temos uma série de impactos aí no sobrepeso, na obesidade. Então as pessoas elas se sentem muitas vezes diferenciadas, elas se sentem um pouquinho sobrecarregadas socialmente. Isso ainda existe, isso ainda é muito comum. E do ponto de vista, eu comentei de saúde social, comentei de saúde fisiológica, a terceira? Saúde mental. Saúde mental. Na saúde mental, justamente isso, né? Como que a sobrepeso e a obesidade pode impactar em uma série de padrões de comportamento que propiciam a uma menor saúde mental. Então, são pessoas que têm mais compulsão do que a média, são pessoas que têm mais ansiedade do que a média. Isso impacta na nossa saúde no dia a dia. Nossa, isso deve ser muito complexo, né? Porque Muito. Para tomada de decisões. Muito. Tomar decisão muitas vezes no trabalho, na vida pessoal. Com certeza, né? A pessoa, ela ter sobrepeso, ela ter obesidade, automaticamente ela não está tão saudável quanto ela poderia estar se ela tivesse uma composição corporal adequada. Então, algum segmento desse que a gente está comentando vai estar defasado, vai estar aquém do que poderia estar. Está longe de estar com uma saúde ótima. Sim. Agora, voltando na questão da inflamação do corpo, eu lembro que na época do Covid, era uma das coisas que as pessoas ficavam mais receosas, né? De uma pessoa que estava com sobrepeso pegar o Covid, né? Que o Covid já era um processo inflamatório. Muito grande. E já juntava com o excesso de gordura, que é uma inflamação do corpo, né? Exatamente. Por isso que as pessoas que tinham sobrepeso e obesidade, elas tinham um risco maior de Covid moderado, Covid grave, de serem internadas. Sim. Então, era mais comum das pessoas que estavam internadas por Covid terem algum tipo de comorbidade, e a principal delas, a obesidade. Isso porque somou, né? O processo inflamatório do Covid, que já é um vírus aí respiratório com um processo inflamatório acima de outros vírus que a gente conhecia até então, com a obesidade que gera esse processo inflamatório por si só. Então, realmente, aumenta o risco de consequências mais graves das doenças. Então, intubação, até a óbito, que foi o que a gente viu bastante durante a pandemia, infelizmente. Com certeza. E com relação ao AVC e as doenças cardíacas, né, e o próprio câncer, são doenças silenciosas, né? Muito, extremamente. Né? Então, pressão alta a gente só consegue ver fazendo medições, fazendo check-ups trimestrais ou semestrais em alguns casos, né? Câncer, tem vários cânceres que a gente só consegue descobrir quando ele já está espalhado, quando ele já tem uma série de consequências orgânicas. E problemas como infarto, tem muitas pessoas que só descobrem quando realmente tem um evento. Elas não fazem um check-up antes para ver se tem algum entupimento coronariano, se tem algum entupimento de artéria. Claro, são doenças que se a gente tivesse check-ups periódicos, a gente conseguiria olhar elas já no começo. Mas o que grande parte da população, infelizmente, não faz esse acompanhamento. Sim. O diabetes também é uma coisa que ela pode estar acompanhando com a obesidade? Muito. Muito. Isso por vários mecanismos, né? Então, o obeso, ele tem o que nós chamamos de aumento da resistência insulínica. Insulina é um hormônio do nosso corpo que regula o metabolismo do açúcar. Ele faz com quanto de açúcar que nós temos circulante que a nossa célula aproveite, que o nosso corpo aproveite aquele açúcar. Quanto mais gordura eu tenho, menor a ação da insulina no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem esse hormônio com uma ação diminuída se a pessoa ela é obesa, se a pessoa tem sobrepeso. Então, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pré-diabetes também. Se a pessoa, quanto mais gordura ela tem, menos hormônio insulina consegue agir e mais o risco de eu desenvolver diabetes. É o pâncreas, né, que produz, né, doutor? É o pâncreas que produz insulina, exatamente. E né? aí ele dispara ele dispara ao contrário, né? Dispara ao contrário. Ele tá sendo tão demandado, que ele é sobrecarregado, que ele não dá conta de metabolizar o açúcar e aí a pessoa desenvolve diabetes, que nada mais é do que o açúcar em excesso na corrente sanguínea. Ele não consegue dar conta desse açúcar em excesso. É isso que acontece com o metabolismo do pâncreas em quem tem sobrepeso, em quem tem obesidade por muito tempo.